Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 11 de julho de 2025. A Ucrânia afastou a destruição da artilharia russa. Ataque a radares russos Neb-M na Crimeia. Ataque este, é claro, realizado pela Ucrânia. Quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se no canal. Aqui você verá somente a verdade. Também peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Ucrânia, ela afastou, ou seja, mandou mais para a retaguarda por causa das suas ações, os seus ataques e contra-ataques, principalmente contra a artilharia russa. Isso faz com que a artilharia russa, ela indo cada vez mais para trás, com medo de ser destruída, ela não tem a mesma eficácia para dar cobertura às tropas russas que querem avançar nas famosas linhas de carne moída contra as posições ucranianas. E como é que ela fez isso? Eu vou começar citando aqui um propagandista russo que está revoltado e colocou isso no canal dele, né? Ele chama-se Maxim Kalashnikov. Eu já citei ele outras vezes. Ele é um desses que está criticando muito o Kremlin por causa da operação militar especial fracassada na Ucrânia. Ele descreve abertamente os problemas catastróficos do exército da Rússia na linha de frente. Ele tem um canal no Telegram, Maxim Kalashnikov. Segundo ele, drones ucranianos iniciaram uma caça sistemática por canhões de longo alcance. Ele chama canhões. Então, os ucranianos agora, em toda a zona de fronteira, em toda a zona de contato, né, eles fizeram grupos de drones e esses grupos de drones estão procurando, usando drones de reconhecimento e os drones também de ataque, né? Esses drones de ataque, eles estão armados para destruir qualquer coisa que seja parecido com um canhão, né? Vamos dizer assim, ou seja, o bus autopropulsado, o bus rebocado, ou seja, qualquer coisa parecida com um canhão, falando assim no termo vulgar, né? Canhão, né? E não existe mais aqueles canhões da Primeira Guerra, eles existem hoje, mas são peças de museu. Embora que a Rússia usou, há uns tempos atrás, alguns da Segunda Guerra Mundial ainda. E, então, os ucranianos estão, de fato, caçando esses canhões de longo alcance. No bus, normalmente, ele atinge 30, 40, até 50 quilômetros. Só que quanto mais longe, é pior. Né? A precisão é pior, quero dizer. Né? A precisão é pior. E as forças armadas ucranianas estão destruindo-os deliberadamente. Onde eles estejam, estão procurando-os e atacando esses canhões. Eles destroem as grades, né? Normalmente esses canhões, esses obuses, perdão, eles são protegidos por grades. Grades por quê? Contra drones. Então, como é que a Ucrânia faz? Vai mais de um drone. Um drone destrói a grade e outro entra e destrói os canos dos canhões, né? Dos obuses, né? Estou falando no jargão mais vulgar. Então, eles levam cargas cumulativas e eles vão em cima e destroem o cano. E o problema do exército russo é que ele não está com capacidade de repor rapidamente a perda dos canos, devido à escassez de canos e o problema que virou um problema crônico de produção. Eles não conseguem atender a produção. Então, não são todas as unidades de artilharia da Rússia que têm canos suficientes. A maioria tem canos em número menor do que são necessários e faz com que e não tem para todos os obuses se eles forem destruídos. Então, é outro problema que o exército russo criminoso está tendo, né? Então, a zona da morte dos drones ucranianos, segundo as estimativas, já se estende por 50 quilômetros da linha de frente, ou seja, os russos tiveram que fugir mais para trás, pelo menos a 50 quilômetros. E as forças armadas ucranianas também estão atacando metodicamente a logística, armazéns e colunas de equipamentos, forçando os russos
O Putin, principalmente, deve estar muito nervoso com isso, né? Diz que está mesmo, né? Por esta e por muitas outras razões, mas assim mesmo ele não consegue e não quer, na realidade, acabar com a guerra. Destaca-se a admissão de que o exército ucraniano possui um ramo separado das Forças Armadas, as forças de sistemas não tripulados, né? Então são unidades, né? Como batalhões com tropas de soldados, batalhões com tanques de guerra, né? Então tem agora as forças de sistemas não tripulados. Então são outras unidades. Tem os operadores de drones e tal, mas é uma outra estrutura dentro da estrutura do exército da Ucrânia. E ele criticou que a Rússia ainda não criou essa estrutura, né? Ele também acrescenta que pressentimentos negativos estão concretizando à medida que as Forças Armadas ucranianas prolongam combates, transformando cada tentativa de ofensiva russa em uma série de derrotas dolorosas. Exato, eu mesmo tenho relatado para vocês aqui, e eles estão sendo bastante derrotados, os russos, em diversos combates, né? Apesar de que eles têm uma superioridade humana numérica, mas é mal treinada e mal preparada. Essas declarações do lado russo, né, na minha opinião, elas confirmam que a Ucrânia desenvolveu táticas eficazes que lhes permitem infligir grandes perdas ao exército russo. O uso sistemático de drones pelas Forças Armadas ucranianas tornou-se um fator que aumentou drasticamente as perdas da Rússia e está minando o potencial ofensivo, né? Os drones mudaram a logística na guerra, nessa guerra que está sendo travada na Ucrânia, iniciada criminosamente pelo ditador da Rússia. Esta é, na verdade, uma operação de combate completa, né? A fórmula de drone de reconhecimento, mas drones de ataque, por exemplo, né? Essencialmente colocou a clássica cadeia de suprimentos de joelhos, né? Por causa disso que os russos estão com problema de logística. Eles não têm uma logística adequada porque foi destruída pela Ucrânia. Então, as estratégias militares mundiais que existiam até essa guerra já se tornaram obsoletas e, portanto, sistemas robóticos terrestres, como vocês viram ontem, que eu relatei num outro vídeo, que os robôs prenderam. Eles foram destruir as posições russas e os sobreviventes se renderam para drones. Não tinha um soldado ucraniano. Os soldados ucranianos, quando foram notificados que eles se renderam, ficaram esperando lá na posição onde os russos iriam passar, escoltados por drones. É uma função robótica, poderia até dizer robôs, né? Então isso é muito importante. Agora a logística é, na verdade, uma operação de combate completa, né? Uma operação completa, e como dizem os soldados, né? Os soldados ucranianos, é muito mais difícil agora, por exemplo, atacar posições diretamente, né? Porque a robótica está envolvida, os drones estão envolvidos, estão aí para isso, e tanto que eu relatei muitas vezes, os russos ficam longe das posições ucranianas, porque os drones vão e antes vão recebê-los e eliminam a maioria deles e não conseguem chegar às trincheiras ucranianas. Bom, vou falar agora sobre ataque a radares russos que aconteceu na Crimeia. São radares do tipo Nebo-M. Só para dizer, Nebo em russo e ucraniano também significa céu, né? Então são radares que vasculham os céus para descobrir movimentos, seja de drones ou seja de aviões da Rússia, no caso da Ucrânia, porque foram esse Nebo-M, eles são do modelo M, né? Eles são russos, né? E as Forças Armadas da Ucrânia, com isso, conseguiram abrir um corredor na Crimeia que eles não têm domínio sobre o que está se aproximando. Acho que é por causa disso que a Ucrânia está tendo tanta facilidade em fazer com sucesso bombardeios na Crimeia. Existe na Crimeia, na península da Crimeia, um cabo chamado Tarkhankut, né? E a Ucrânia, eles destruíram recentemente lá um radar russo. As estações podiam, recentemente agora, agora na virada da semana, né? Da semana passada. Para a virada da semana passada para essa semana, estou vendo aqui. Isso não aconteceu ontem, né? Então, esse Nebo-M, as estações dele podiam detectar mísseis e drones a um alcance de até 600 quilômetros. Então, é um grande trunfo que os russos tinham.
Mas agora a defesa aérea da península a oeste está exposta, né? Porque esse Nebo-M foi destruído pela Ucrânia. Na Crimeia, uma unidade especial da Guarda Nacional da Ucrânia, em cooperação com o Centro Naval de Operações Especiais número 73, realizou uma operação especial de alta precisão, utilizando plataformas marítimas e aeronaves de ataque contra esse Nebo-1, né? E aí eles destruíram 3 radares Nebo nessa ocasião, né? Que estavam instalados no cabo Tarkhankut, né? E é um complexo, na realidade, de radares. Ele é avaliado entre 100 a 150 milhões de dólares. Ele era completo, né? Então deve chegar mais perto de 150 milhões de dólares, né? E é importante destruir essas estações porque ele cega o inimigo, ele cega os russos, eles não conseguem enxergar o que está vindo contra eles, se são mísseis, se são aviões, se são radares, né? Ou drones, né? E cada módulo de radar é um radar multifuncional de 3 coordenadas, baseado em um conjunto de antenas ativas de estado sólido em fase A. A peculiaridade do complexo de radar é que os radares de diferentes alcances incluídos nele não operam de forma independente, mas em interação adaptativa, o que permite combinar as vantagens desses alcances e obter um conjunto único de características táticas e técnicas, alcances de detecção significativos para todos os tipos de alvo inerentes ao alcance, né? Então, acho que a Ucrânia fez bem também estar caçando esses alvos, né? E principalmente na península da Crimeia, a Ucrânia continua enfraquecendo a Crimeia, possivelmente se preparando para um desembarque na península. Isso abre uma janela de oportunidade para as Forças Armadas ucranianas, sem dúvida nenhuma. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, tenho certeza que gostaram, não esqueçam, dê um like. É muito importante para o canal, ajude o canal. E você que assistiu, não é inscrito, inscreva-se. É importante também. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.